Oi, gente, tudo bem? Eu sou Camila Monteiro, estou aqui de novo para continuar a primeira série aqui do canal Tu Viu, Viagem e Pessoa com Deficiência, porque se tem uma área que precisa de mais acessibilidade ainda, é a área do turismo. Apesar de já ter melhorado bastante, é necessário melhorar ainda mais. E o vídeo de hoje é a parte final sobre hotéis e pessoas com deficiência. Vídeo passado eu falei a primeira parte, hoje eu faço as minhas considerações finais a respeito desse assunto, mas antes eu te convido, tu que está aqui pela primeira vez, te dou boas-vindas e peço, te inscreve aqui no Tu Viu, no canal, e também no blog Camila Tu Viu, tudo junto em minúsculo.com.br. Aí tu me pergunta assim, Camila, qual é o teu interesse, qual é o meu interesse em me inscrever no teu canal e no teu blog? Eu te digo, agir com cidadania, sim, porque eu luto pelos direitos das pessoas com deficiência, por serviços maiores e melhores com relação à acessibilidade e inclusão verdadeiras e corretas, porque é importante a gente ter esses serviços de forma qualificada e de forma correta, evidentemente. Então, eu te convido para compartilhar os conteúdos dessas ferramentas para a gente junto poder lutar em prol das pessoas com deficiência. Um mundo melhor para as pessoas com deficiência é um mundo melhor para todo mundo, certo? E o teu plus é saber um pouco mais sobre a minha vida como deficiente visual, as minhas readaptações e como eu faço para viver melhor, mesmo tendo essa deficiência que dificulta a vida da gente, certo? E tu que já está inscrito, te agradeço pela confiança, pelo acompanhamento aqui, continua compartilhando os conteúdos do canal e do blog, toca o sininho para receber as notificações, deixa o teu like e o teu comentário, tanto aqui quanto lá nos posts, para a gente poder trocar uma ideia depois, certo? Então, hotéis, gente, para finalizar esse assunto, é fundamental se pensar no quesito refeições quando uma pessoa com deficiência viaja sozinha, especialmente. Claro, sempre pensar quando há uma pessoa com deficiência como hóspede, mas principalmente quando ela estiver sozinha, ela vai precisar de um atendimento personalizado. Aí entra que no mínimo 2 membros da equipe do hotel estejam preparados para esse atendimento. Que atendimento é esse? É babá? Não, não é babá, certo? Nós precisamos de pessoas dentro do hotel que estejam disponíveis, dentro da sua disponibilidade, obviamente, fazendo as suas funções dentro do hotel, para atender a gente no momento em que a gente precisar fazer as refeições dentro do hotel, porque é uma situação constrangedora para quem tem deficiência. Eu, como deficiente visual, falo para vocês que é a hora de comer e tudo que envolve isso, se servir, identificar prato, entender a mesa, entender cardápio, é uma coisa que nos expõe muito, e não é só o deficiente visual que passa por isso, é o deficiente físico, o deficiente mental, intelectual, o deficiente auditivo, enfim, todo tipo de deficiência, pessoa que porta qualquer tipo de deficiência passa por isso, porque é óbvio aos olhos dos outros hóspedes e das pessoas que fazem parte daquele hotel, que essas pessoas mobilizam, né, alguns tipos de serviço, então às vezes não é confortável para a pessoa com deficiência fazer isso sozinha. Ela vai precisar de um atendimento personalizado. Como que isso vai acontecer? A minha sugestão aqui é facilitar essa comunicação ao máximo. Ou através de um telefone, através de um número de WhatsApp, por mensagens ou por ligações, que seja profissional, evidentemente, dentro do hotel, para que a pessoa com deficiência consiga acionar esse serviço, ou ligar para a recepção para pedir uma pessoa para acompanhá-lo até o local das refeições, que é difícil a gente encontrar um hotel que não tenha no mínimo um local né, de refeição, um balcão com salgados e cafés, ou um bar com comes e bebes, com bebidas quentes e frias, petiscos, ou no mínimo um restaurante ou lanchonete. Então, essa pessoa vai acompanhar a pessoa com deficiência até o local gourmet, né, até o espaço, vai acompanhar essa pessoa também para se servir, para levar até a mesa, para explicar tudo que está disposto em cima da mesa, todos os detalhes para quem é deficiente visual, e vai acompanhar essa pessoa até a porta, até a saída. Esse vai ser o trabalho desse membro de equipe. E aí, como é que isso vai funcionar? Para a pessoa com deficiência física, né, para a pessoa com deficiência intelectual, muitas vezes, e para a pessoa com deficiência visual, é necessário que esse membro sirva a pessoa e leve a pessoa até a mesa. No caso do deficiente visual ainda tem o plus,
de identificar os pratos e os ingredientes que existem nesses pratos, tanto nos pratos quanto nas bebidas, quando necessário, quando a pessoa não souber, obviamente. E explicar como que está disposto em cima da mesa. Até eu quero deixar aqui um parênteses aberto, né, para que vocês assistam aqui no canal o vídeo Gastronomia e Pessoa com Deficiência Visual, porque é bem interessante, porque essa área está bem precária ainda na questão acessibilidade, e eu explico bem como isso funciona. Mas não tem como eu não explicar nesse vídeo aqui de hotéis, porque é uma parte bem específica dos serviços que o hotel oferece normalmente. Então, como é que tu vai explicar para uma pessoa com deficiência visual a mesa? À esquerda tem o guardanapo, à direita os talheres. Aqui o prato principal no centro da mesa tá o mamão, o melão e a maçã. Com licença, eu vou pegar na tua mão. Essa é a frase mais maravilhosa para pessoa com deficiência visual, certo? Pega na mão da pessoa, pede com licença e explica como que está disposto, inclusive, tudo dentro do prato, porque a pessoa não enxerga, ela não vai saber onde tu serviu exatamente dentro do prato. Então, não precisa enfiar a mão da pessoa com deficiência no prato, tá? Não é necessário, certo? É só explicar. À direita tem uma mão, à esquerda tem o melão, no centro tem a maçã, eles estão cortados. Com licença, eu vou pegar na tua mão, aqui tá a xícara de café à direita, aqui tá o suco à direita também. À esquerda tem um outro pratinho com o pão, a geleia, a manteiga, enfim, né? Ser bem específico, porque é a forma que a pessoa com deficiência visual vai entender e vai ver, de fato, o que está acontecendo na mesa. A pessoa com deficiência intelectual, é importante deixar claro aqui, que muitas vezes ela precisa que os pratos estejam identificados da maneira mais literal possível. Eu sei que isso às vezes não é possível, né? Até porque o buffet vai estar identificado ali o prato da maneira que ele tem que ser chamado, mas é importante que esse membro da equipe explique os ingredientes, porque como a deficiência intelectual exige, né, que tu seja bem específico também, então tem que explicar. Por exemplo, alguma coisa com molho madeira, por exemplo, né? Carne ao molho madeira. Molho madeira é uma coisa que é complicada para quem tem deficiência intelectual entender que o molho madeira é com vinho tinto, é com uma série de ingredientes, né? E não madeira literalmente. Então, é importante deixar isso bem claro. Normalmente, a pessoa com deficiência intelectual e auditiva não viajam sozinhas, eles normalmente viajam com alguém, né, especialmente deficiência auditiva, mas quando a pessoa com deficiência auditiva viaja sozinha, ela normalmente tem um aparelho, e aí não precisa ficar berrando no ouvido da pessoa com deficiência auditiva, porque ela vai estar com o aparelho justamente para ouvir, então tu não precisa ficar no grito, certo? Então isso é importante deixar claro. Preparar também pelo menos um membro da equipe com o básico de Libras é importante, porque a pessoa com deficiência auditiva tem a dificuldade muito grande da linguagem, então é importante ter alguém que saiba pelo menos o mínimo possível da língua brasileira de sinais, certo? E a pessoa com deficiência física, obviamente, vai precisar também desse apoio. Outra coisa que é importante dentro do quesito refeições é oferecer algum tipo de serviço dentro do hotel, mesmo que ele não tenha esse serviço normalmente. A pessoa com deficiência tem direito, por exemplo, de ter um sistema à la carte, mesmo que o hotel não ofereça esse sistema. Normalmente é através de buffet, um café da manhã, almoço, jantar. Então, colocar a pessoa com deficiência sentada na mesa e fazer todo o processo de se servir, né, de colocar ali, de explicar o que está sendo servido, vai lá, serve bebida e comida e leva até a mesa. Isso otimiza tempo também, no caso do hotel estar lotado, por exemplo. Não vai precisar acompanhar a pessoa com deficiência, e aí entra a questão que tu vai ter que ter uma velocidade bem menor, porque isso exige mais paciência, exige mais tempo. Normalmente os hóspedes não entendem isso, normalmente as pessoas não têm mais paciência, não têm mais tempo para entenderem que a pessoa precisa de um atendimento mais direcionado, e isso vai ter problema de tempo. Então, o atendimento à la carte, mesmo que o hotel não ofereça, é uma opção interessante para otimização de tempo. O membro da equipe vai lá, vai fazer o que tem que fazer, e vai voltar e vai servir a pessoa e vai fazer todas as instruções. Outro serviço que deve ser ofertado também
é o serviço de quarto, levar a refeição para a pessoa com deficiência no quarto, justamente por essa questão do constrangimento que eu expliquei para vocês anteriormente. Mais importante, sem cobrar mais por isso, a não ser que no momento da tua reserva, quando tu for escolher o teu hotel, tu verificar ali bem específico no site oficial do hotel que existe uma taxa de serviço para qualquer tipo de atendimento personalizado, incluindo pessoa com deficiência. Mas, de uma maneira geral, não deve ser cobrada por esse tipo de serviço, certo? O hotel precisa fornecer, independente de ter taxa ou não, sem cobrança de preferência. Mas se tiver cobrança, fica ligado aí nas instruções do site do hotel, e daí o hotel vai te cobrar e tu vai saber que ele está cobrando de uma maneira honesta. Certo? Outra coisa que esses membros de equipe vão poder fazer, aliás, devem fazer, é acompanhar também a pessoa com deficiência que viaja sozinha nos espaços comuns do hotel, né? Por exemplo, sala de jogos, piscinas internas e externas. Então, tudo isso a pessoa com deficiência tem direito, sim. E aí, facilitando a comunicação, como eu falei para vocês antes, também tem a opção daqueles radinhos, que normalmente tu colocando na mesma frequência, tu vai poder acionar qualquer pessoa, qualquer membro de equipe do hotel. Então, coloca esse radinho à disposição também da pessoa com deficiência, porque daí o membro da equipe vai continuar fazendo as suas funções dentro do hotel e a pessoa com deficiência vai ter liberdade. E aí entra aquela questão do babá que eu falei para vocês, né? Aí cada um vai viver a sua vida durante aquele período, a pessoa com deficiência precisando vai acionar através do radinho, que é bem mais rápido do que pegar o telefone e passar uma mensagem ou ligar por WhatsApp, por exemplo. Mas também é uma boa alternativa, como eu falei para vocês antes. Certo, gente? Então é isso. Hotéis, finalizado esse assunto, porém, é importante pensar, tu que não assistiu a parte 1 do vídeo, vai aparecer aqui do lado, no final desse aqui, para vocês terem acesso. Não importa a ordem que vocês vão assistir, os assuntos contemplados dentro da parte de hotéis são importantes de qualquer maneira, então não interfere a ordem que vocês vão assistir. O importante é assistir e principalmente contemplar esse assunto nos cursos de hotelaria e turismo, porque é fundamental a gente pensar no atendimento à pessoa com deficiência, porque pessoas com deficiência também viajam, ok? Elas não ficam enfurnadas em casa, correto? Então tá, é isso que eu quero dizer para vocês, certo? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo da nossa série aqui, a primeira do canal Viagem Pessoa com Deficiência. Valeu!